No Acre são 9 horas e 40 minutos. Já estamos de volta com o terceiro bloco do Bom Dia Rio Branco. Gostaria de agradecer sua audiência, sua companhia. Você que desde cedo está acompanhando o programa ou você que está chegando agora, todas as informações, tudo que já foi exibido no primeiro ou segundo bloco, você vai poder rever acessando o site www.oriobranco.net. Acesse o riobranco.net e fica por dentro de tudo aquilo que acontece no Acre, no Brasil e também no mundo. Conforme eu anunciei antes do intervalo comercial, eu estou recebendo aqui nos estúdios do Bom Dia Rio Branco o médico infectologista Eduardo Farias. Doutor, bom dia, seja bem-vindo ao Bom Dia Rio Branco e não vou cumprimentá-lo num aperto de mãos, já como, demonstrar para as pessoas que é uma medida simples, mas que é orientação que não haja a questão do aperto de mãos, de abraço, que evitem contato físico para evitar também a questão da proliferação do vírus, do bendito, do tal do coronavírus. Verdade. É uma preocupação, né? Verdade, Tião. Bom dia a todos que nos assistem agora. O pessoal está falando que agora é só Namastê. É, isso mesmo. Igual os indianos. Mas é verdade, inclusive a distância, é importante manter essa distância de 1 metro ou 2 metros, para que não haja também a transmissão. São cuidados importantes. A gente conversava ainda há pouco aqui, antes do programa entrar no ar, de que agora é a vez do cidadão. Eu acho que o governo tem feito uma parte, tomado medidas importantes, medidas necessárias, mas se o cidadão não tomar aqueles cuidados básicos que a gente está conversando aqui, essa questão do aperto de mão, de manter distância, de evitar aglomerações, de cuidar daquela pessoa que teve um diagnóstico, de como isolá-lo, de como ter esses cuidados individuais, de lavar a mão, de assoar o nariz com o espirro com um lenço de papel, depois descartar. São medidas simples, mas que somente o cidadão, no âmbito da sua vida cotidiana, pode fazer. Não tem como o governo fiscalizar isso, não tem como você baixar uma norma para que todo mundo é obrigado a fazer aquilo. Doutor, então, só lhe interrompendo, a gente viu, e eu falava agora há pouco, da correria nos supermercados. Atrás do álcool gel, atrás da máscara também. Na sua opinião, quem deveria, por exemplo, a questão da máscara, quem deveria usar? As pessoas que não têm nenhum sintoma do coronavírus ou quem está apresentando o sintoma? O ideal é usar quem está apresentando sintoma. Porque quem está apresentando sintoma e tem a potencialidade de ter o vírus, esse é que transmite para outras pessoas. Então, esse é fundamental, é 01. Isso aí tem que usar máscara para poder não jogar mais vírus para o meio ambiente. Uma espécie de barreira, de barreira. Pessoas que têm contato com suspeitas, também é interessante que use. Principalmente o idoso. Porque nessa cadeia de transmissão, o elo mais frágil hoje são os idosos acima de 60 anos. Porque esses a mortalidade vai aumentando à medida que os anos vão subindo, chegando até 15%. Em alguns casos, como está se observando na Itália, pode ser até maior, pode ter até 20% de mortalidade em alguns grupos de idosos que tenham comorbidade, ou seja, que tem também outra doença presente, como diabetes, como cardiopatias, como doenças pulmonares crônicas. Esses são os chamados grupos de risco? São os chamados grupos de risco, que no caso do coronavírus nós estamos observando que está se situando exatamente na faixa etária mais avançada, nos idosos. Esses você tem que proteger inclusive de pessoas assintomáticas. Então, esse é o momento de você evitar que seu avô vá para a fila do banco para poder pegar a fila preferencial e pagar rapidamente o seu boleto. Evite de fazer isso. Evite de pedir também para o aposentado ir lá no supermercado comprar o pão. Agora é a hora de outro jovem ir lá. Evitar com que o idoso fique circulando sem necessidade. Então, esse é o momento de preservá-los. Agora que as aulas foram suspensas, também a gente está pedindo que evite visitas aos vovós, às vovós, para poder não pôr em risco esses idosos. Então, proteger essas pessoas nesse momento é muito importante. Aí tá, o senhor fala evitar o contato, mas se tiver que visitar, se tiver que ter contato com essas pessoas, chegou em casa, antes de fazer o contato, vai ao banheiro, toma um banho, se higieniza, para poder fazer esse contato também é uma medida, né? E, sob hipótese nenhuma, o contato físico. Então, procura estar conversando com a distância de no mínimo 1 metro, procura não cumprimentar, procura não abraçar, não beijar, porque você não sabe. Porque qual é o problema dessa questão de doenças infecciosas? É que muitas das doenças infecciosas, e o coronavírus parece que está com esse comportamento,
ele começa a transmitir antes do aparecimento dos primeiros sintomas. E quais são os primeiros sintomas? Os primeiros sintomas são variáveis. Você tem duas faixas de apresentação clínica. Uma que a gente chama de oligoassintomático ou assintomático, ou seja, aqueles que têm poucos sintomas ou nenhum sintoma. E esses poucos sintomas se resumem a uma dor de garganta, a uma coriza nasal, a uma dor no corpo, às vezes uma febre baixa, uma tosse, até a segunda faixa, que são aqueles que têm o clássico, a fase clássica ou mesmo o agravamento, que já é uma febre alta, com tosse, prostração, muita coriza e aparecimento de sintomas respiratórios, ou seja, ele começa a ter dificuldade respiratória, podendo, portanto, ser casos nessas situações de internações hospitalares e um percentual desse, daqueles que desenvolvem a chamada síndrome respiratória grave do adulto, a SARS, esses são casos de terapia intensiva, ou seja, precisam de uma internação numa UTI. Então, a apresentação clínica ela vai desde sintomas muito simples até um sintoma de insuficiência respiratória aguda grave, que é um caso de emergência que você tem que internar, precisa de aparelho de um respirador mecânico para poder você dar o suporte de vida para esses pacientes. Inicialmente, às vezes, a pessoa sente ali alguns sintomas que seria gripe e pelo susto, pelo medo, pelo pavor que está se instalando entre as pessoas, imediatamente procura uma unidade de pronto atendimento, um hospital, e não tem nada a ver com o coronavírus. Na sua sugestão, na sua opinião, quantos dias a pessoa deveria aguardar em casa para poder procurar uma unidade de pronto atendimento e que sintoma ela deveria aguardar ter para poder procurar uma unidade? Olha, esse tipo de orientação pública, ela é muito perigosa. É perigosa. Portanto, a gente tem que ter muito cuidado na informação. Primeiro é não espalhar o pânico. Então, não é qualquer dor de garganta, não é qualquer espirro, não é qualquer coriza, que você já vai desesperadamente procurar a unidade de referência que o governo está referenciando como a UPA do 2º distrito. Porque senão você vai causar um caos. Por outro lado, você não pode também ficar aguardando em casa e o seu estado de saúde ir agravando, entendeu? Então, à medida que houver um desconforto físico, um desconforto real, de você ter mal-estar, dor de cabeça mesmo, coriza, febre alta, e algum grau de dificuldade respiratória, tem que procurar de imediato a UPA. Agora, não pode também qualquer resfriado, como eu falei, já tumultuar as unidades de referência, no caso, a UPA do 2º distrito. Você pode procurar o seu postinho perto da sua casa. Então, a unidade básica de saúde. Procurar o seu agente comunitário de saúde. Procurar o seu médico, se for o caso de alguém que tenha plano ou tenha acesso à saúde suplementar em consultórios e clínicas, procurar também, mas tudo dentro do bom senso, ou seja, nós não podemos também transformar isso num pânico, mas também não devemos aguardar em casa a piora do quadro, principalmente se você viajou para as cidades que hoje têm circulação comunitária, como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e outras cidades brasileiras, ou veio de algum país que tem circulação hoje comunitária, como é o caso da Itália, Portugal, Espanha, Estados Unidos, ou que você tenha recebido alguma pessoa que esteja nesses locais que eu citei. São fortes indícios, então se isso acontecer, você deve procurar uma unidade de referência. Mas como eu disse, uma informação dessa pública você tem que fazer com muita parcimônia, com muito cuidado. Então é o bom senso de cada um que está nos assistindo nesse momento é o que vai valer. Se você não está se sentindo bem, procure a unidade de saúde. E seriam sintomas respiratórios, uma tosse, dificuldade respiratória, febre alta, dor no corpo, para poder acionar uma UPA para que a gente evite uma corrida desenfreada, caótica e sem uma lógica de atendimento, porque você iria tumultuar o sistema de saúde, botando em risco aqueles que necessariamente precisariam estar sendo atendidos com certa urgência. Doutor Eduardo, tivemos aí a confirmação de 3 casos aqui em Rio Branco. Aquelas pessoas que tiveram contato com esses possíveis 3 casos e que estão aí possivelmente desesperados, o vírus ele vai passando de um para o outro e ninguém consegue controlar. Como é que eles podem detectar, podem fazer aí um acompanhamento e saber se estão ou não infectados? Boa pergunta. Primeiro, todo mundo que teve contato com essas 3 pessoas são potencialmente casos suspeitos.
E o que cada cidadão que está nos assistindo agora, que teve esse contato, pode observar? Primeiro, nós vamos trabalhar com aquilo que nós chamamos de período de incubação, que é o tempo em que eu tenho contato com o vírus e passo a desenvolver os primeiros sintomas da doença. Esse período de incubação no coronavírus está se observando que deve estar em torno entre 1 a 2 dias, até no máximo 14 dias. Mas a média tem sido 5 dias. Então, em média de 5 a 7 dias, a pessoa desenvolve o sintoma. Então, se você teve contato com esses 3 pacientes e você já está com 14 dias que não teve mais contato, você está fora do risco. Se você não está ainda, com menos de 14 dias, teve com eles, ou próximo, ou conversando, ou num evento que eles estavam juntos, mesmo um jantar simples de família, uma reunião simples de família, você tem que se preservar, procurando ficar em casa, em certa medida isolado, até passar esse tempo que nós estamos considerando que é em torno de 7 dias para frente, que você já começa a ter uma tranquilidade até 14 dias. Acima de 14 dias não tem escrito na literatura, ao menos essa literatura é muito dinâmica, porque é um vírus novo, nós temos menos de 4 meses que a gente tem conhecimento desse vírus, muitos trabalhos científicos sendo feitos diariamente, publicados nas revistas médicas, mas são coisas ainda sem consolidação. A medicina, ela consolida à medida que você tem mais trabalhos e com um N, ou seja, com um grupo de pessoas maiores sendo observadas. O coronavírus não permitiu isso ainda, mas também está tendo uma profusão de trabalhos científicos e a gente vai acumulando essa informação com o passar do tempo. Hoje, o que se sabe é que acima de 14 dias, o vírus se manifesta, abaixo de 14 dias, o vírus se manifesta. Ou seja, se você teve contato com alguém e já faz mais de 14 dias, você não tem risco de desenvolver a doença. Se você fez um contato com essa pessoa e está com 1 semana, 5 dias, você já está começando a sair desse risco. Mas se faz menos que 5 dias, você tem que ter umas certas medidas de isolamento e de cuidado que você pode desenvolver nos próximos dias também os sintomas do coronavírus. É possível ter contato com alguém infectado e não desenvolver o vírus? É possível sim. Tecnicamente é possível. Nem todo mundo que teve contato vai desenvolver, ou porque as defesas estão corretas, ou porque o inóculo que foi colocado é pequeno e o sistema imunológico deu conta, ou porque não teve acesso ao inóculo, nem sempre você consegue ter acesso ao inóculo. Então, nem todo mundo que teve contato desenvolve. Vamos pegar um exemplo que está muito público, que é essa comitiva do presidente Bolsonaro que foi aos Estados Unidos. A comitiva era grande, porém 16 pessoas já confirmaram positivo para o Covid-19. No entanto, outros tantos, entre eles, segundo a informação oficial, o presidente da República, estão apresentando-se negativo. Então, nem todo mundo que está no ambiente, ele desenvolve a doença. Agora, esse vírus tem uma infectividade em torno de 2,4. Ou a gente pode arredondar para 3. O que é isso? Cada pessoa que tem o vírus tem potencial de passar para mais 3 pessoas. Então, essa é a conta que a gente faz, do ponto de vista epidemiológico, para a gente imaginar a progressão da doença. Então, teria aí um índice de infectividade em torno de 2,74, e podia arredondar para 3. No caso do Acre, portanto, se eu tenho 3 casos, eu posso dizer que eu tenho 9 pessoas que podem estar infectadas, além dessas 3 que eu tenho como diagnóstico já certo à espera da confirmatória. Doutor Eduardo, tratamento, medicação, a gente sabe que não existe um remédio eficaz. Esse daqui é específico para combater o coronavírus. Mas há uma medicação que pode ser tomada para ir amenizando, para fazer um possível tratamento? Olha, a recomendação também sempre de tratamento em audiências públicas ou programas públicos como o seu, ela não é recomendada. Então, normalmente a consulta é sempre individualizada. É o médico com o paciente. Certo. Agora, do ponto de vista geral, o que a gente recomenda é que os vírus não têm boas respostas aos antivirais. Você tem um ou outro vírus que responde a um ou outro antiviral. No caso do Covid-19, você não tem um medicamento que você possa afirmar que esse medicamento tem um efeito positivo no tratamento. Uhum. Portanto, não tem, no momento, nenhum medicamento específico para tratar a Covid-19 ou SARS-CoV-2, que é como nós chamamos esse vírus atual do coronavírus. Portanto, não há um remédio específico. Então, tem muita fake news, muito boato, tem remédio tal, um remédio que se usava para o HIV, nos Estados Unidos está fazendo um teste, mas não tem nada conclusivo. Como também não tem nada conclusivo na negativa, ou seja, o ibuprofeno, que teve um trabalho na França, que mostrou
que piorava a doença com o uso do ibuprofeno, é um trabalho. Obviamente que a gente bota isso ali na luz amarela, mas não precisa também do espanto. O que a gente recomenda é que, em casos de necessidade de medicação, procure o seu médico, procure a unidade de saúde para ser atendido. Mas, no geral, são remédios sintomáticos iguais que você trataria uma gripe. Então, os antigripais e os remédios para os sintomas. Se tiver uma dor de garganta, se tiver uma febre, se tiver uma dor, os remédios sintomáticos. Uma boa hidratação, repouso, boa alimentação e os cuidados de higiene que nós já falamos sobre lavar as mãos, manter máscaras, isolamentos e o não contato com os idosos. Qual a mortalidade causada pelo vírus? Pois é, quando essa epidemia aparece na China, e a gente comparava muito com as duas outras epidemias de 2002 na China, que é a chamada SARS, que é a Síndrome Respiratória Grave do Adulto, e a MERS, que é a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, que foram também causadas por coronavírus, você tinha uma taxa de mortalidade que variava de 10% até 20%. A do Oriente Médio tem trabalho mostrando até 40% de mortalidade, ou seja, de cada 100, 40 morrem. Mas a média que a gente está trabalhando é em torno de 10%. Então, se imaginava que essa nova Covid-19 estaria nessa faixa de 10%. Graças a Deus não é desse tamanho para a população geral. Ela está girando em torno de 2%. Com trabalhos de 1,8, outro 2,3, mas em média em torno de 2. Agora, o que se observa é que, à medida que a idade vai avançando, essa mortalidade vai aumentando também. 8% acima de 60 anos, chegando até 15% nos acima de 80. Então, a mortalidade está trabalhando em faixas etárias. Então, na faixa etária de adulto jovem e de jovens, ela está em torno de 2%, podemos dizer a grosso modo, e acima de 80 anos, ela pode chegar a 15%. Aparentemente, as crianças se protegem mais, é próximo de zero a possibilidade de morte de uma criança por coronavírus. Tem um trabalho mostrando que isso talvez não seja tanto assim, porque tem um fator que pode aumentar essa taxa de mortalidade, que é o que nós estamos chamando de comorbidade, ou seja, quem tem uma doença associada. Então, se a criança tiver uma cardiopatia, tiver um diabetes infantil do tipo 1, ou tiver outras patologias, o adulto mesmo, renais crônicos, transplantados, portadores do HIV, que não estejam controlados. Já causa uma baixa imunidade, né? Qualquer que cause uma baixa imunidade, essa mortalidade ela pode ser maior do que a faixa comum. Mas, a grosso modo, como eu diria, adultos e jovens em torno de 2%, idosos acima de 80 anos chegando a 15%. Doutor Eduardo, que mensagem que o senhor deixa para tranquilizar a população nesse momento? A mensagem que eu deixo é, acima de tudo isso, nesse momento o cidadão joga um papel muito mais importante nessa epidemia do que o governo. O governo está fazendo a sua parte, o governo baixou normas importantes, necessárias, tanto o governo do Estado como a Prefeitura de Rio Branco. Mas o cidadão do Estado todo, o país, eu acho que o próprio ministro Mandetta está fazendo um trabalho que a gente tem que elogiar. Está tendo uma certa unidade da nação, da imprensa, dos órgãos de saúde, mas o cidadão joga um papel muito mais importante em todo esse sistema, que é você fazer a sua parte, lavar a mão várias vezes por dia, usar álcool gel nos objetos. O que substitui o álcool gel rapidamente? Sim, está tendo muita loucura nisso. Não faça álcool gel caseiro. Você pode ter mais problema do que solução. Se não tiver álcool gel, água e sabão resolve. Pronto. Você faz a lavagem das mãos corretas, no tempo necessário, nas posições necessárias, e resolve. Não precisa estar fabricando álcool gel. Você pode estar fabricando uma coisa potencialmente tóxica, você pode estar produzindo uma coisa potencialmente inflamável, e que pode trazer mais prejuízo à saúde do que os cuidados. O que substitui a máscara? Tem algo? A mão, o cotovelo, né? Nem a mão, ou lenços de papel, ou mesmo um pano, qualquer coisa. Porque qual é a ideia que quando você tapa a boca na hora do espirro? É fazer uma barreira mecânica para que o vírus não vá para o meio ambiente. Só que essa barreira mecânica ela vai estar impregnada de vírus, então ela tem que ser descartável. Por isso que a gente pede para usar lenço de papel. Então aquelas toalhas de papel que vendem no supermercado, pode. Você pode usar, depois descartou, chegou em casa, descartou, acabou, resolvido. Exatamente. Tá certo. Doutor Eduardo, obrigado por sua vinda aqui e sucesso. 10 horas e 1 minuto, e com isso eu termino o Bom Dia Rio Branco desta quarta-feira, agradecendo sua audiência e relembrando que outras informações você acompanha no decorrer da nossa programação ou no site www.riobranco.net. Se Deus quiser e ele haverá de querer, nós voltaremos amanhã, a partir das 9 da manhã, com mais um Bom Dia Rio Branco. Tenham todos uma ótima quarta-feira, fiquem com Deus e até amanhã.